Então hoje o nosso tema é sobre bloqueios. Então a gente vai conversar sobre os bloqueios na hora do nosso emagrecimento. Quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente conversa sobre programação mental, quando é mais o papel do coaching, né, no processo, vocês vão perceber que toda vez que a gente fizer alguma live voltada para isso, vocês vão conseguir pegar não somente para o emagrecimento, tá? Então essa que é a grande sacada, né? Que a gente nunca resolve um aspecto só. Toda vez que a gente conversa sobre os sentimentos, sobre esses bloqueios, né, emocionais, quando a gente destrava esses bloqueios, a gente resolve a nossa vida como um todo. Às vezes a gente acha que o problema estava ali no micro, né, na questão do emagrecimento, mas às vezes o problema é muito maior do que o que a gente pensa. E quando a gente resolve não somente esse aspecto em si da nossa vida, mas a gente resolve muito mais coisa, tá? Então hoje a gente vai desbloquear muita gente aí, vocês vão ter alguns insights, tá? Quem quiser anotar algumas coisas é interessante também, então se você quiser aí ficar com um papel e uma caneta, se tiver algum insight, alguma ideia, enquanto o Titi estiver falando, né? Vocês vão anotando aí. Boa noite para todo mundo que tá chegando, a gente já tá aí em 30 pessoas. Queria pedir para vocês clicarem aqui nesse botãozinho aqui no aviãozinho e manda essa live para pelo menos 3 pessoas queridas, 3 pessoas do seu convívio, pessoas que você acha que tá precisando de ver esse conteúdo, de ouvir esse conteúdo, né? Igual eu brinquei nos stories, se você acha que tem alguém na sua casa que precisa desse conteúdo também, vai levando o celular para perto da pessoa, né? Que a pessoa vai ouvindo. Aí a pessoa fala assim, bota no fone. Não, meu fone sumiu, né? Pra ver se a pessoa escuta também. Porque hoje a gente vai aprender a desbloquear grande parte dos nossos bloqueios em relação ao emagrecimento, em relação à nossa vida também, tá? Muitas pessoas, gente, convivem com a obesidade, com o sobrepeso por muitos anos, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu convivi com a obesidade por 20 anos da minha vida, né? Eu arrastei a obesidade por 20 anos. Eu fui emagrecer quando eu já tinha 20 anos. Então, eu passei uma infância, uma adolescência, né, obesa, um começo de vida adulto com obesidade. E quando a gente carrega a obesidade por muitos anos, às vezes por uma vida inteira, né? Tem gente aí que com certeza é mais velho e ainda carrega essa obesidade. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma parceria, sabe? Uma parceria muito ruim com a obesidade. A gente acaba achando que aquilo é parte da gente. A gente acaba se identificando como obeso. A gente mesmo fala, eu sou obeso, eu sou gordinho, eu sou fofinho, eu tenho excesso de peso. A gente às vezes carrega aquilo por tanto tempo. E muitos pacientes nossos que já emagreceram, a gente tem pacientes aqui que eu já vi subindo aí as carinhas dos boa noites aí, que já eliminaram 10, 15, 20 quilos, que chegam pra mim e falam, Maíra, eu ainda não me vejo magra. Eu ainda não consigo ver que eu emagreci. Por quê? Porque a gente passa tantos anos carregando a obesidade aqui, ó, que aquilo faz parte da gente, tá? Então, eu mesma até hoje, fazem 11 anos, né? Tem 11 anos que eu mantenho o meu peso. Tem dias que eu ainda me pego na frente do espelho fazendo assim, nossa, gente, será que eu tenho que emagrecer um pouquinho? Pensa bem. Eu que trabalho com isso, que lido com isso, às vezes isso passa na minha cabeça. Imagina na cabeça de quem, né, tá em processo de emagrecimento ainda. E às vezes a pessoa já buscou tanto, já tentou tanto sem êxito, que ela desistiu de tentar. Ela desistiu de emagrecer. Às vezes você tá me ouvindo aqui porque no fundo tem um fiozinho de esperança, mas você acha que você já desistiu de você mesma. Eu sei que tem gente que às vezes tem essa sensação e mandam mensagem pra gente no final da live por direct. E as meninas respondem o Instagram também, mas muitas vezes sou eu que respondo.
Então, principalmente o pós-live todo é eu mesmo que respondo. E mandam mensagem: Maíra, nossa, você me deu esperança e tudo. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente já desistiu. A gente fala assim: eu vou ser obeso mesmo, deixa eu ficar com esse excesso de peso mesmo. Vou ser gordo, vou ser feliz e pronto. Só que a gente não é feliz, né? A gente fala da boca pra fora. E você que tá me ouvindo pode sentir que chegou nesse ponto que você acha que você casou, entre aspas, casou com a obesidade, tá? Você pode sentir que nesse ponto você fez uma sociedade terrível, né? Com a obesidade e comprou o pior negócio da sua vida, tá? Porque a obesidade vai ser assim: o pior negócio que você pode investir na sua vida é deixar a obesidade tomar conta dela, deixar as coisas como estão, tá? Por quê? Ter a obesidade como sócio da sua vida só vai fazer com que você perca. Com que você perca a sua confiança, vai fazer com que você perca a sua autoestima, vai fazer com que você perca a sua saúde a longo prazo e vai fazer com que você perca anos de vida, tá? A gente não tem que aceitar a obesidade. Se você acha que a gente aqui na clínica, porque a gente já ouviu isso, tá? Que a gente fica, vocês ficam falando da obesidade, e as pessoas que são obesas, e as pessoas que precisam de aceitar. A gente não deve aceitar a obesidade, tá? Obesidade não é uma coisa para ser aceita. Obesidade é uma questão de saúde. A gente tem que aceitar e pode aceitar um sobrepeso. Sobrepeso é uma questão ali de estética mesmo. Agora, obesidade, risco de vida, não. Então, eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Se essa live não for pra você, tudo bem. Mas se você tá batalhando pra emagrecer, se você quer emagrecer, continua aqui, porque hoje a gente vai conversar muito sobre isso, tá bom? E muitas vezes a gente se sente acorrentado com a obesidade. Vocês já sentiram isso? Vocês já sentiram que vocês estão presos na obesidade, que você não consegue emagrecer, que você não consegue sair disso? Escreve pra mim, gente, escreve aqui pra mim nos comentários: eu sinto que eu estou acorrentado, eu me sinto preso. Eu quero que vocês falem isso pra gente conseguir partir dessa ideia, né? Então, às vezes, a gente se sente que a gente tá eu, pelo menos, eu sentia, tá? Eu sentia que tinha uma prisão em volta de mim, né? Literalmente em volta, porque a obesidade é aquela camada, né, de gordura. Então, eu sentia que eu tava lá dentro, Maíra, tava lá dentro, e eu queria sair de dentro, eu queria me sentir mais bonita, eu queria falar mais, eu queria fazer mais, mas eu me sentia presa dentro de mim. Sabe aquela prisão do... Como é que chama aquele filme? O Conde de Monte Cristo. Vocês já assistiram? Um filme antigo, mas é um filme maravilhoso, né? A história dele, então, a história de vida é maravilhosa. A lição que a gente tira, né? Aquela prisão que é lá longe, no meio de umas pedras, lá no mar, que não tem como sair mesmo. É isso que a gente sente muitas vezes quando a gente tá com obesidade, não é? A gente se sente preso, a gente se sente acorrentado, e a gente sente que não vai conseguir mudar mais essa situação. Só que o que acontece, né? Muitas vezes, aí a gente vai... Quero que vocês respirem fundo. Respirar bem fundo agora para escutar essa parte. Porque o que acontece? A gente fazer uma dieta, gente, a pessoa virar e falar assim: você não emagrece porque você não faz dieta. Ok, é claro, é óbvio, é uma questão metabólica, é uma questão bioquímica, é déficit calórico. Se você não consegue fazer dieta, você não vai emagrecer. Só que não é tão simples assim fazer uma dieta. Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? Eu quero chegar mais fundo hoje. Hoje a gente vai conversar, mas não vai ser raso hoje. Hoje a gente vai ter que conversar lá no fundo das profundezas, tá? Porque tem nutricionista que fala: pega o papel e segue o papel, segue a dieta. Não é tão simples assim. Se fosse, não existia obesidade. Se a gente conseguisse seguir qualquer dieta que passam pra gente, ninguém estaria gordo.
ninguém teria excesso de peso. Todo mundo seria magro, vocês concordam? Então, muitas vezes, o que acontece? É lógico que a gente não emagrece porque não faz a dieta. Mas por que você não consegue fazer a dieta? Já parou pra pensar nisso? Por que você pega a dieta, que você vai no nutricionista, você paga a consulta, ou então você faz pelo plano, ou você pega qualquer dieta da internet, tem gente que pega, não deve não, mas pega, né? Já parou pra pensar por que você começa, vai muito bem e para? Vocês já pararam pra pensar nisso? Por quê? É aí que é o X da questão, gente. O X da questão é esse. Não é eu tentar dieta low carb, jejum, no seu... Você não vai conseguir fazer nenhuma enquanto você não resolver o seu bloqueio. Enquanto você não entender o que tá te travando na sua vida, você não vai fazer nenhuma. É a da emagrecenter, é a low carb, é a da lua, do sol, do jejum, a que for. Você não vai conseguir fazer dieta nenhuma. A culpa não é da dieta, não é do profissional que te atendeu. O problema é interno, o problema tá aqui dentro. E pra gente conseguir compreender isso, primeiro a gente tem que se rasgar. Vocês entendem? Pra gente vencer bloqueio, a gente sofre primeiro. Primeiro a gente sofre. Primeiro a gente se rasga. Primeiro a gente sangra. Primeiro dói. E depois a gente é livre. Depois a gente fica livre da corrente, da amarra. Tá bom? Então, essa série de lives que eu tô fazendo pra vocês, do desbloquear o emagrecimento, é um conteúdo mais profundo, é um conteúdo para quem tá disposto a mudar. Aqui, ninguém vai... Eu não vou trazer aqui pra vocês, gente, coma 2 fatias de pão integral, não sei o que. Não é isso. Não sou nutricionista ainda, tá? E nem quando eu pegar o diploma a gente vai conversar sobre isso, porque na verdade não é a dieta, na verdade é você entender o porquê da sua obesidade, o porquê da sua amarra, tá? E é isso que a gente vai conversar. A questão, a resposta não tá só na gula. Ah, eu como porque eu sou gulosa, mas meu apelido era Magali e eu como porque eu sou gulosa. A resposta não tá na gula. A resposta não é eu como porque tá gostoso. Não é isso. Não é isso. A gente não come só porque tá gostoso. E não come só porque viu. Porque senão... o tanto de mensagem que a gente recebe de paciente que fala: Maíra, eu vou lá na cozinha e como biscoito, água e sal, mas eu só quero mastigar alguma coisa. Vocês entendem que aí não tem resposta pra isso? Porque se a resposta fosse: eu como porque tá gostoso demais, porque eu sou gulosa, aí você comeria só coisa muito gostosa. Aí você seria compulsivo somente por chocolate, por exemplo, pudim. Ok, tá? Mas não, tem paciente que fala com a gente que não vê nem o gosto da comida, só manda pra dentro. Tem paciente que fala com a gente assim: Maíra, eu nem sei o que eu comi hoje, eu só sei que eu mastiguei o dia inteiro. Aí vocês conseguem entender que o problema é muito maior, que o problema não é só trocar de dieta e trocar de profissional. O problema tá aqui dentro. E o que acontece? Você não tem controlado os seus sentimentos. Você ainda não sabe disso, mas o problema é um problema emocional, tá bom? Não é um problema físico, não é um problema com o profissional, não é um problema com a dieta, é um problema emocional. Por quê? Você tem coisas aí dentro de você, você que tá me ouvindo, que luta contra a obesidade, e pode ser paciente nosso, às vezes você foi na clínica e emagreceu, porém ganhou um pouquinho de peso de novo, tá? Por quê? Porque você tem alguma coisa aí dentro. Que blusa linda, obrigada. Hoje eu vim colorida pra poder chamar a atenção de vocês, pra gente desbloquear tudo, tá? Então, o que acontece? Você tem coisas aí dentro muito mais profundas que você precisa de acessar. Quando a gente carrega obesidade por muito tempo, por muitos anos, a gente cria uma camada, a gente já escutou tanta piadinha, a gente já escutou tanto desaforo de vendedora de loja, no trabalho, nas pessoas. A gente já passou por tanta coisa que a gente cria uma camada como se fosse
não é só a camada adiposa, mas é como se fosse um casco. Porque a gente já foi tão machucado, e eu sei porque eu fui machucado por 20 anos, a gente já foi tão machucado que a gente cria esse casco, essa camada e finge que tá tudo bem. A gente finge que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tem modelo plus size que tá tudo bem na piscina, gente. Não tá. Isso é um casco que a pessoa criou para ela conseguir viver, porque ela já desistiu de tentar resolver o bloqueio dela. Então ela pensa, não, deixa eu aceitar de alguma forma a minha vida, tá? Então a gente precisa de acessar esses bloqueios para conseguir. Porque a comida não é a sua prisão. Primeira coisa, se quem quiser anotar, pode anotar aí. Anota esse código aí. A comida não é a sua prisão. A comida é o seu carcereiro. É aquela que controla, mas a sua prisão tá aqui dentro. A sua prisão é emocional. A sua prisão é um bloqueio, não é a comida. A comida controla a situação, como se a gente fosse aquele negócio de, como é que chama? Marionete, tá? Como se a gente fosse uma marionete. As cordas ali é a comida, mas alguém tá segurando atrás. E esse problema é interno, é esse problema que a gente tem que acessar. É essa profundeza que a gente tem que acessar. Ninguém... Hoje eu tava ouvindo um cara que eu admiro muito falando numa palestra que a gente não consegue acessar o ouro pela superfície. Vocês já pararam para pensar isso? Quem faz escavação explode lá dentro, né? Coloca dinamite. O meu avô trabalhava com dinamite. Quando eu era pequena eu lembro disso. A gente corria lá longe, o negócio explodia e ele trabalhava com isso. Para você acessar o interior, muitas vezes você bate na rocha e a rocha você não quebra, tem que ser dinamite. Pra gente resolver bloqueio, é desse jeito que a gente resolve bloqueio, tá? Então eu vou falar alguns bloqueios pra vocês e vocês, vai cair assim, vai cair um véu, gente, na frente de vocês assim, ó, que vocês vão falar assim, não tô acreditando nisso, não tô acreditando, mas é. Então, por exemplo, avassaladoramente o que eu mais escuto na frente da gente, o que a gente mais escuta na clínica, o que os seguidores mais mandam nas caixinhas de pergunta, que a maior dificuldade é: eu sou muito ansiosa. Essa é a primeira. Escrevam aí pra mim se quem acha que a ansiedade é um problema, quem consegue, quem come por ansiedade, quem vive isso, escreve pra mim nos comentários ansiedade. Escrevam pra mim pra eu ver se essa realidade é a mesma realidade aqui da live. É a realidade da clínica, no todo. Mas eu quero saber se vocês que estão aqui na live, se é essa realidade. Escrevem pra mim. Escrevam pra mim a palavra ansiedade, pra eu conseguir ver. Vocês falaram do meu batom. Hoje eu não coloquei filtro nenhum. Hoje eu passei uma base, coloquei um batomzinho, vim bem colorida. Hoje eu estou sem filtro, tá? Carinha mesmo pra gente ver. Ansiedade, 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 tá? Eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso. Gente, eu vou esperar vocês escreverem aí, mas eu vou ir falando pra vocês o que acontece. A ansiedade é um estado que a gente entra, que é uma coisa tão complicada, porque quando você é ansioso, você não vive nada. Quando você está ansioso, você não vive nada. Por quê? Porque você fica pensando num passado que já passou, que você não tem mais controle sobre ele, porque a gente não tem controle sobre o passado. Ah, fulano me magoou, ah, meu marido me traiu, ah, minha parceira, não sei. Acabou, gente. Ficar remoendo isso, igual eu falei semana passada, isso é transformador em sofrimento. A pessoa foi desleal com você, ok, doeu, passou. O que você sente depois é você que define. Se você vai ficar vivendo daquilo, aí o problema é seu, não é da pessoa mais, tá? Então, você vive pensando num passado que você não tem mais acesso, ou você fica preocupada com um futuro que você também ainda não controla.
A única coisa que a gente controla é o hoje. O melhor dia da sua vida é hoje. A melhor fase da sua vida é hoje, não é quando você era adolescente, não é quando você saía com suas amigas, não é quando você estava no colegial, é hoje. A melhor fase do seu filho não é quando ele era bebê e nem vai ser quando ele for adulto, é hoje. E a pessoa que é ansiosa, ela não consegue ver isso. E ela vai falando, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, e ela vai piorando cada vez mais. Primeira coisa, você não é ansiosa. Você não é nada, na verdade. A única coisa que a gente é filho de Deus, ser humano, tá? Que é uma condição que não muda. Tudo que pode mudar não é de verdade alguma coisa. Por exemplo, eu sou coach de emagrecimento, mas eu não posso falar isso agora porque eu estou como coach de emagrecimento, mas isso não é o que me define. Depois eu posso trabalhar como nutricionista, eu posso trabalhar com outra profissão, eu posso trocar de profissão como eu já fiz, porque eu trabalhava era com obra civil. Vocês entendem? Então você não é ansioso, ninguém é nada, você está ansioso, você está. É uma condição que você pode mudar. Só que se você está sentindo isso e se a sua ansiedade já virou física, no sentido de eu sinto aperto no peito, eu tenho taquicardia, eu não me concentro em nada, eu não foco em nada, você tem que acessar lembra da profundeza que eu falei? Você tem que acessar a raiz do problema. Ninguém está ansioso à toa. Eu não acordo ansiosa. Vocês entendem? Se eu tiver um problema de depressão, por exemplo, aí só o coach não consegue resolver tudo, né? Aí a gente tem que procurar ajuda, talvez tomar medicamento, é uma coisa um pouco mais interna até. Mas a pessoa não acorda ansiosa. São os acontecimentos do dia que faz com que ela fique ansiosa. É alguma coisa específica que faz com que ela fique ansiosa. Então, por exemplo, eu estou ansiosa porque o meu trabalho me estressa. Aí você criou uma situação de ansiedade que te faz comer, que te faz ficar cada vez mais obesa, cada vez mais insatisfeita, mas o problema tá cá atrás. O problema é o seu trabalho. Você tem que resolver a dieta? Você tem que resolver o profissional? Não, você tem que resolver o seu trabalho. Eu fico ansiosa por causa do meu marido. Porque o meu marido já me traiu e eu continuei com ele, porque o meu marido me estressa, porque o meu marido não ajuda em casa, porque eu fico toda sobrecarregada e só eu que sou mãe, pai e tudo. Se você tá ansiosa por causa do seu marido, o problema não vai ser da dieta, vai ser do marido. Aí o Léo brinca, né? Troca de marido. O Léo sempre fala, o problema é o marido, troca de marido. Mas assim, brincadeiras à parte, a questão, eu até não tô falando de trocar, não, eu tô falando que se o problema tá no relacionamento, você tem que resolver o relacionamento. Porque enquanto você não resolver isso, você não vai emagrecer. Porque você continua num quadro de ansiedade e continua comendo. E aí não tem dieta que resolva. A questão não vai ser a dieta, porque você vai comer até o que vier pela sua frente. Eu estou ansiosa por causa do meu filho, por exemplo. Eu tô ansiosa porque meu filho tá passando por uma fase, a gente já acabou de falar, é uma fase, vai passar. Você não é a melhor mãe do mundo. Por quê? Não existe a melhor mãe de todas. Toda mãe é a melhor mãe que pode ser. Ah, mas eu trabalho demais, eu não fico com meu filho, aí eu fico ansiosa. Você tá fazendo o seu melhor. Eu faço o meu melhor. E eu não tô nem perto de ser a mãe que eu queria ser. Às vezes eu deixo de brincar para trabalhar. Por exemplo, agora mesmo, ele tá lá dentro e eu tô aqui trabalhando. Mas eu amo o que eu faço. Então é gratificante. Então, se eu amo o que eu faço, eu fico mais feliz e eu sou uma mãe melhor. Vocês entendem? Se eu deixo o meu trabalho para me dedicar à maternidade, eu não vou ser uma mãe melhor, porque eu vou ficar frustrada. Então, eu tenho que resolver o problema interno. Tá? Então você não é ansiosa, você está ansiosa por algum motivo. E esse é o seu bloqueio. A gente tem que acessar o bloqueio. Eu vou dar uma outra situação aqui de relacionamento que vocês vão ver como que é.
Maíra, eu preciso de beber com o meu marido no fim de semana. Eu preciso de fazer as coisas, as comidas que o meu marido me pede. E aí eu acabo comendo. Gente, deixa eu falar uma coisa. O problema do seu emagrecimento não é a dieta. O problema é o bloqueio que você precisa de necessidade de aprovação do seu marido. Às vezes é do seu marido, às vezes é dos seus filhos, às vezes é das suas amigas. Mas muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem ser vivida de verdade por necessidade de aprovação. No digital, para conteúdo digital, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê pessoas que às vezes tinham um potencial enorme, tinham um conteúdo lindo para poder trazer, né, e transformar a vida de outras pessoas, mas não fazem. Por quê? Por vergonha. Por quê? O que as pessoas vão pensar de mim? Vocês entendem que eu não tô falando só de emagrecimento? Pegou o código? Que eu tô falando de uma coisa muito mais profunda do que só o nosso emagrecimento? Que se a gente resolve isso, a gente resolve várias outras coisas na nossa vida? Então, se você tem que beber, muitas vezes eu vejo algumas esposas que falam que nem gostam do gosto da cerveja, mas que passou a beber por causa do marido, para acompanhar o marido. Ah, Maíra, mas se eu não comer com ele, ele fala que eu mudei. Ele fala que eu tô diferente. Ele fala que eu não sou a mesma. Que bom que você mudou. Que bom que você não é mais a mesma. A gente não tem que viver a vida toda a mesma pessoa, não. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Você também não é e nem tem que ser. Se a gente é a mesma a vida toda, alguma coisa tá errado. Você tem que evoluir. Tem aquela frase que fala que o ladrão de 10 anos atrás não é o mesmo. Quantas pessoas são renovadas, são transformadas? Por quê? Porque a gente evolui, a gente tem que evoluir, tá bom? A gente necessita evoluir. Então, por exemplo, eu tenho que beber, por quê? Porque todas as minhas amigas bebem, só se eu não beber eu vou ser a chata. Não posso falar ao vivo. Gente, deixa pra lá. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você sabe o que você tá passando na sua vida. Você sabe o que o excesso de peso está causando para você. Então você não precisa da necessidade da aprovação de ninguém. Você não tem que sair e ir pro barzinho e beber só por causa de outras pessoas. Se você gosta do gosto, do sabor, ok, eu também gosto, tá? Eu adoro tomar vinho, por exemplo. Eu programo a minha semana dentro do esperado para eu conseguir chegar no fim de semana e tomar meu vinho, mas eu não bebo porque o Léo bebe. Eu não bebo porque minha amiga bebe. Bebo porque eu gosto. Vocês entendem? Então não tenham necessidade de aprovação. Eu vou mandar um outro bloqueio aqui pra vocês que assim é surreal da gente parar pra pensar e às vezes a gente não pensa. Muitas pessoas comem no final de semana e quando vê algum doce, por exemplo, quando vê alguma coisa, vai comendo até acabar. Sabe? Na verdade, isso não é só gula. Isso é um bloqueio que a gente chama de escassez. A pessoa, em algum momento da vida dela, olha como que isso é profundo. Em algum momento da vida dela, ela passou por alguma dificuldade. Às vezes foi financeira mesmo, no sentido de não ter o dinheiro para comprar aquele alimento, ou por ter muitos irmãos e a família não comprar tal tipo de alimento, ou porque quando ela era criança ela quis comer e não pôde. Vocês entendem? Aí a pessoa cria aquele bloqueio, ela não percebe, gente. Senão não seria um bloqueio, tá? Só você vai conseguir acessar isso que eu tô falando, se isso tá dentro de você. Mas aí quando ela cresce e quando ela tem poder aquisitivo de comprar, ela vai lá e compra tudo e come tudo. Vocês entendem que não é a dieta. O marido de uma amiga minha, ele é obeso, ainda não conseguiu vencer isso, tá? Mas eu lembro quando a gente era mais jovem, isso quando eu ainda era solteira, que ele comprava uns kits que tinha antigamente. Vocês lembram disso? Tinha uns kits de iogurte, nem sei se tem mais, que passava o vendedor e vendia um kit assim com vários iogurtes, assim, era um tantão, você comprava e vinha aquele tanto. E ele comprava aquilo e comia tudo,
Assim, coisa que era pra durar um mês, ele comia tudo, abria, comia. E ele uma vez falou comigo assim, eu não tinha quando eu era criança, hoje eu compro tudo que eu quero e eu como tudo que eu quero. Só que aí leva a obesidade. O problema é muito maior. Só que a pessoa não entende isso, porque ela passou por uma privação quando ela era criança. Financeira, no caso dele era financeira. Às vezes era o seu pai que te impedia de comer alguma coisa. Tá? Então é um bloqueio. Gente, outra questão aqui que eu vou trazer para vocês, por exemplo, de um bloqueio que acontece muito. Eu preciso de beber no final de semana. Olha a situação, às vezes o paciente não consegue emagrecer por causa de bebida alcoólica. Eu preciso beber para curtir o final de semana porque eu preciso de me soltar. Se eu não bebo, eu não me solto. Se eu não bebo, eu não fico social. Eu preciso de beber para eu conseguir conversar melhor, para eu ficar mais engraçado. Eu não bebo muito não, mas eu preciso de beber para isso. Gente, isso é um bloqueio de comunicação. A pessoa tem dificuldade de falar com outras. Ela tem dificuldade de mostrar quem ela realmente é. E aí ela usa a bebida. A bebida não é para isso. A bebida não é para mudar quem você é. Ou para deixar aflorar alguma coisa que você quer ser. Então, você tem que pensar, gente, que toda atitude que você tem, entendam isso. Toda atitude que você tem uma explicação. Se vocês quiserem escrever aqui para mim situações de bloqueio, vocês podem escrever que eu tento decifrar junto com vocês. Eu vou abrir até uma caixinha de perguntas também no final da live, que eu vou deixar vocês mandarem todos os bloqueios que vocês acham que tem, pra gente conseguir acessar. Então, por exemplo, Maíra, eu vou muito bem na dieta até 6 horas. Eu vou muito bem, Maíra, eu faço direitinho café da manhã, colação, almoço, lanche 1, lanche 2. Quando eu chego em casa, eu começo a comer igual uma caipivara raivosa. Eu como tudo que eu vejo pela frente. Tudo. Por quê? Isso é um bloqueio que você não consegue divertir e relaxar sem ter a comida junto. Você acredita que para você descansar, para você ter prazer, a única fonte que você tem é a comida. A sua vida, ela tá tão embolada e você tem vivido tanto por viver que você não consegue enxergar outra forma de alegria, a não ser comer. Você chega em casa e muitas vezes não conversa para quem é casado, tá? Chega em casa muitas vezes e não conversa com o marido, porque às vezes o marido não é muito de conversa, ou então já tem um relacionamento há muito tempo e fica cada um para um lado. Ou se você chega em casa, por exemplo, não é casada, mora com os pais, chega em casa, entra pra dentro do quarto, não conversa com a mãe, não conversa com o pai, cada um pra um canto. Meu filho é rebelde, adolescente, não conversa comigo, ele não faz o que eu quero. Eu tô tão desgostosa da vida que eu uso a comida como fonte de alegria. Aí eu como e tenho 5 segundos de prazer, porque que nem pra poder demorar umas 2 horas no chocolate, ele demora, né? O trem botou na boca, derreteu, acabou. É 5 segundos de prazer, né? E depois eu entro num círculo que eu tenho culpa, e aí minha culpa faz com que eu tenha pensamentos negativos, meus pensamentos fazem com que eu fique ansiosa, eu quero sentir mais prazer, aí eu vou lá e como de novo. Tá bom? Então, hoje, não dá pra gente destravar todos os bloqueios, né, com uma live só, a gente não consegue, eu não consigo trazer pra vocês todos os bloqueios pra gente poder destravar aqui, né, não daria tempo pra isso e cada um tem um muito pessoal. Eu falei de alguns aqui pra vocês, vou falar de mais, tá? Vou falar de mais alguns pra vocês, mas eu queria muito que vocês entendessem que a questão não é tão simples como pregar a dieta na geladeira. A gente sai do nutricionista, corre, vai lá no supermercado, compra tudo, pega a dieta, prega na geladeira e começa a fazer a dieta da esperança, né? Eu fico rezando pra que dê tudo certo. Falei muito disso na jornada do emagrecimento. A gente vai lá, faz o nome do pai e fica fazendo a dieta da esperança pra, quem sabe, dar certo. Quem sabe dessa vez dar certo. Só que eu não acesso o meu interior.
Eu não acesso o que eu realmente preciso de mudar, tá? Por isso que eu bato nessa tecla, gente, que é tão importante o trabalho da motivação no emagrecimento. É tão importante o trabalho do coaching junto com o paciente que precisa de emagrecer. O trabalho do coaching, o profissional de coaching, ele não veio para roubar o espaço do nutricionista, muito pelo contrário. Eu acho que todo nutricionista deveria ser coach. Deveria ter na faculdade, na grade curricular deveria vir programação neurolinguística. Porque aí os profissionais iriam ir para o mercado de trabalho um pouquinho mais preparados para lidar com isso. Quando a gente já foi obeso, igual é meu caso, a gente consegue ter o quê? Empatia. Eu consigo me colocar no lugar de vocês. Eu não consigo vir aqui e falar qualquer coisa para vocês que eu não consigo fazer na minha vida. Eu não consigo vir aqui e falar mentira. Eu não consigo vir aqui e falar assim, gente, é absurdo que vocês não acordam todos os dias motivados a fazer atividade física. Eu não acordo. É uma luta. Eu venço, mas é uma luta. Mas eu venço meu bloqueio. E é isso que eu quero que vocês vençam também. Eu contei acho que foi semana passada, que eu passei uma raiva na hora do almoço e eu procurei um chocolate nessa casa, gente. Eu procurei igual drogado. Eu procurei, não tinha, porque aqui em casa não tem nada. É uma dica, não ter o inimigo dentro de casa, mas eu procurei. Por quê? Porque eu deixei o meu descontrole emocional tomar conta da situação. Se você tá comendo compulsivamente, você tá descontrolado o dia todo. Você tem que resolver isso. Porque você ter crises de compulsão, isso é normal, tá? Durante um mês eu tenho uma crise de compulsão, eu tenho 2, ok. É normal. Agora, se você tá comendo o dia todo, se você não sabe nem o gosto das coisas que você tá comendo, você tá descontrolado. A gente tem que resolver isso, tá bom? E às vezes, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente muito querida, nem sei se ela tá aí na live, eu acho que tá. Que ela falou comigo, Maíra, eu tô com Covid, faz 2 semanas que eu tô de isolamento e eu tô comendo sem parar. Tem uma justificativa, ela tá preocupada, ela tá com um problema de saúde. Aí ela perdeu o controle emocional dela. Quando a gente tem um problema de saúde, ou com a gente ou com a família, poxa vida, Maíra, aí querer também que eu tenha controle emocional é difícil, né? Eu tenho que esperar eu melhorar, eu tenho que batalhar pra resolver. E aí, quando eu estiver bem, eu volto a resolver o meu processo de emagrecimento. Tá tudo bem. Você ganhar 1, 2 quilinhos no processo, tá tudo bem. A gente sabe o caminho e a gente volta pro foco depois. Mas a gente tem que entender o bloqueio, o que tá passando na minha vida e por que eu não tô conseguindo resolver a minha dieta. Por que eu começo e paro? Por que eu vou bem até certa hora e paro, tá? Eu tenho crise de compulsão na TPM. Ok. A gente, muitas de nós temos, né? A TPM, ela é um período do mês da mulher e só quem tem TPM brava pode falar sobre isso com embasamento, que a maioria de nós tem vontade pelo doce. Isso é fisiológico, não é balela, é de verdade. Só que eu consigo ir lá, por exemplo, e comer um chocolate, mas eu não vou comprar a barra enorme, porque se eu comprar a barra e eu tiver compulsiva aqui, ó, ela vai toda pra dentro. Então eu vou comprar só um pequenininho. Aí eu resolvo o meu problema. Não é proibido. É só eu resolver. Gente, quando vocês conseguirem acessar esses bloqueios de vocês, cai um véu, assim. Eu vi vocês escrevendo aí, nossa, eu sou um bloqueio, eu sou puro bloqueio, tenho bloqueio. É normal. E que bom, meu Deus, que bom. Fala assim, que bom que eu sei o meu bloqueio. Pior é quando a gente é todo bloqueado e não sabe nem onde está passando. A partir de hoje, caiu esse véu da venda de vocês. Eu tirei uma venda dos olhos de vocês. E a gente vai agora enterrar a dinamite lá no fundo e explodir e acessar o bloqueio. Será que eu tô comendo por necessidade de aprovação? Será que quando eu era nova, será que todo mundo não virava pra mim e falava assim, nossa, você é magrela demais, porque tem isso, você é magrela demais, não, lá não tem bunda, não tem peito, não tem nada, que magrela. E a gente começa a comer pra não ser mais a magrela. Só que aí nesse meio termo, nesse meio do caminho, você perde a noção. E aí você passa da magrela pra obesa.
a gente ter casos, a gente estuda em PNL, que é Programação Neurolinguística, casos de pacientes que foram abusadas, pensa bem, gente, pensa bem na profundeza disso. Pacientes que foram abusadas, né, que foram estupradas, que foram molestadas quando crianças, que passaram por coisas pesadas, tá? Que começam a comer compulsivamente para modificar, isso sem pensar, tá? Sem perceber, para modificar o corpo, para não ser tão atraente mais, por medo dessa situação acontecer novamente. Isso pode acontecer. A gente vê pacientes, por exemplo, que tem problema com sexualidade, tá? E que comem porque a sexualidade não é bem resolvida. O problema tá lá na questão da aceitação da sua opção. Só que aí você cria uma barreira, porque você tem um bloqueio. E aí a gente faz o que? A comida, que é a carcereira. Na maioria das vezes, tá? Então, o que eu quero que vocês façam hoje é acessar esses bloqueios, entenderem esses bloqueios e pensar o que tá bloqueando a minha vida. Eu coloquei aqui 4 passos para vocês fazerem depois que conseguirem ter acesso nesses bloqueios. Se o seu bloqueio é a escassez, se o seu bloqueio é a necessidade da aprovação, se o seu bloqueio é o problema com a comunicação, se o seu bloqueio foi porque você já sofreu muita coisa na sua vida, tá? Depois que você conseguir acessar esse bloqueio, você vai fazer o seguinte: primeiro é reconhecer o problema. Então a gente vai reconhecer. Eu tenho um bloqueio e eu vou resolvê-lo. Escrevam aí para mim nos comentários, gente. Eu tenho um bloqueio e eu vou resolvê-lo. Eu vou desbloquear. Eu vou transformar. Eu vou destravar, né? Vocês podem escolher o termo que vocês gostarem, o termo que ficar mais bonito aí para vocês. Eu vou desbloquear. Eu tenho um bloqueio, mas eu vou destravar, eu vou resolver, eu vou transformar. Escrevam para mim nos comentários, escrevam num papel. Eu gosto de papel, tá? Eu sou tradicional, eu não gosto só de escrever no celular, não. Eu tenho agenda, eu tenho caderno aqui, ó. Meus cadernos é tudo com folha de papel de pão. Olha, eu anoto tudo bagunçado. Mas eu abro meu coração, rasgo, escrevo, e depois eu monto bonitinho pra salvar, né? Depois pra poder ter acesso ao que eu criei, depois eu passo a limpo. Mas eu rasgo meu coração escrevendo. Então escrevam. Eu tenho bloqueio, mas eu vou resolver. Eu vou tratar, eu vou desbloquear, tá? Esse é o primeiro passo. Aceita que é um problema, anota e escreve no final. Eu vou resolver. Não adianta eu só saber que eu tenho um problema, não. Ah, eu tenho um problema, eu vou largar pra lá. Não, aí você tá bloqueando mais, tá bom? Tem um bloqueio e eu vou resolver. Segundo passo, gente, agita a sua vida. Agita. Ah, mas tá na pandemia. Não, a gente consegue agitar a vida da gente de várias formas. Agita a sua vida. Modifica a sua vida, transforma a sua vida, cria uma rotina de atividade física, participa de grupos, interaja com outras pessoas, mesmo virtualmente. A gente tem um ambiente aqui, gente, para vocês. A gente tem um perfil do Emagrecenta que, se você for lá, fazer um comentário, mandar um direct, a gente tá aqui para ajudar. Eu, Maíra, tô aqui para ajudar. Agita a sua vida, manda uma mensagem para alguém, faz uma chamada de vídeo, participa de outras atividades, testa coisas novas, gente. Pratica alguma modalidade que você nunca praticou, testa, amplia o seu círculo de amizade. Sabia de uma coisa? Você grava essa, que essa também é um código para vocês entenderem e levar para a vida de vocês. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pare e pensa aí. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você está convivendo com 5 pessoas que são obesas, é difícil sair da obesidade. É difícil. Por quê? Porque a gente é engolido pelo meio. Se as 5 pessoas que você mais convive são pessoas que te puxam para baixo, e aí... Desculpa, gente, mas a gente tem que aprender que, mesmo sendo família, se te puxa para baixo, você tem que cortar. Você tem que viver. Você tem que abrir mão. Entendeu? Pode ser até seus pais. Você tem que honrar
os seus pais do dia que você veio nesse mundo até o dia que você vai morrer. Mas você não precisa ser igual a eles. Você não precisa ser igual a eles. Você tem que honrar sua família, honrar seus irmãos, né? Convívio, cunhado, enfim. Mas você não tem que ser igual a eles. Você tem que honrar e respeitar o seu marido ou sua esposa. Mas você não tem que ser igual a ele. Vocês entendem? Existe um abismo de diferença entre eu honrar uma pessoa, entre eu deixar essa pessoa participar da minha vida e entre eu ser igual a ela. Tá bom? Aquela frase, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É difícil a gente falar sobre isso, é um pouco polêmico, mas é verdade. É verdade. Se as 5 pessoas que você mais convive te levam pra cima, você vai sempre crescer, exponencial. Puf, você vai só crescer. Se tudo que você fala para essas 5 pessoas, você é a doida, você é a louca, você é a enjoada da dieta, você é a ambiciosa, você quer tudo diferente, nossa, a fulana tem que ser diferente, fulana não é igual a gente, é metida, você tá no círculo errado. Sai fora, procura outras pessoas. Agita a sua vida. Agita a sua vida. Faça alguma coisa. Tá bom? Mas faça. Fazer alguma coisa. Nem que seja ruim. Já é fazer alguma coisa. Tá bom? Se você, por exemplo, vem participar da live, tá? Um exemplo. A gente participa da live. Eu vim aqui e eu gostei. Aí eu vou colocar em execução na minha vida. Tá? De tudo que eu falei, se você conseguir pegar um pouquinho e mudar a sua vida, eu já fiz o meu papel aqui hoje. Se você veio aqui na live, viu o que eu tô falando e não gostou do conteúdo e foi embora, ok também. É alguma coisa. Eu não sou dessa turma. Eu não quero desbloquear minha vida agora. Eu não quero gastar energia com isso. Eu vou ficar gordinho mesmo e vou tentar me aceitar. Ok, sua turma é outra. Pode ir embora. O que você não pode é ficar em cima do muro. O pior de tudo é ficar em cima do muro. Se eu quero emagrecer, se eu preciso emagrecer, eu preciso de ajuda. Aí na clínica a gente consegue ajudar vocês. Quando a gente faz a consulta, a gente consegue ajudar vocês. Nos encontros, a gente consegue ajudar vocês. Nas mensagens, mais de 100 que eu recebo todos os dias. Eu recebo mais de 100 mensagens todos os dias de paciente. Eu respondo todas, tá? Quem já me mandou mensagem aí sabe, eu respondo todas. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo todas. Se você manda mensagem pra mim buscando ajuda, você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa. A única coisa que você não pode fazer é não fazer nada. A pior pessoa é a que não faz nada. Ela só vai levando a vida dela. Do jeito que der. Deixa a vida me levar. Eu tenho pavor desse deixa a vida me levar. Não sou da turma do deixa a vida me levar. Eu pego e faço, tá? Outra coisa, depois que você agitou sua vida, agitou sua rotina, anota os seus avanços. A gente tem mania de não agradecer e celebrar as nossas vitórias. A gente não celebra as nossas vitórias, a gente só anda com o chicote o dia inteiro. Eu sou ruim, eu sou isso, eu nunca vou conseguir, eu sou uma mãe ruim, eu nunca vou emagrecer, eu. É só isso. A gente só sabe colocar a gente mesmo pra baixo. Hoje eu te convido a olhar pra você com um olhar diferente. O que você já conquistou até aqui? Se eu correr o olho nas pessoas que estão aqui, eu às vezes lembro de cabeça os volumes de peso. Eu gosto tanto do que a gente faz aqui, que eu gravo de cabeça. Às vezes eu confundo assim, um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Mas eu sei até quanto que todo mundo aí já perdeu. Quem é paciente nosso. Sabe por quê? Porque a gente acompanha, a gente vibra com isso. Ei, perdeu peso! Vai ganhar barrinha essa semana. Quem for paciente sabe disso. O paciente pode chegar lá na clínica e perder 100 gramas. Ela troca de cardápio. Porque ela venceu. Poxa vida, ela venceu, ué. Ela ganhou alguma coisa. Vocês concordam? Então, anote, celebre as suas vitórias. Tudo que você conseguir é vitória. Tudo que você conquista é vitória. Pra gente conseguir grandes feitos, eu começo do pequeno. Ninguém começa do macro. A gente começa do micro pra ir pro macro. É assim que funciona. Então, eu não vou emagrecer 10 quilos num dia, mas eu consigo comer bem hoje, eu consigo comer bem durante os próximos 3 dias, eu consigo comer bem na próxima semana, aí eu vou lá na clínica, emagreço e vi resultado. Eu fico feliz para a próxima semana.
E aí eu vou fazendo mais uma semana, mais um mês, aí eu vou emagrecendo. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 22. André, que tá aí, já mandou pra mim mensagem essa semana. Foi 22, acho que 22,4 que ela escreveu. Que eu falei assim, nossa, André, já tá quase inteirando 20, porque eu sabia que era mais ou menos nessa casa. Ela falou, não, 22,400, né? Então, assim, por quê? É isso? É celebrar as vitórias. Ah, eu emagreci uns 8 quilos. Não, eu emagreci 8,7 kg. Vitória. Tá bom? Então, anote os seus avanços. E por último, gente, converse com pessoas de confiança. Pessoas que vão te levar pra cima. Antes de você falar, grava isso pra sua vida, tá? Pra sua vida, e não só sobre emagrecimento, sobre qualquer assunto, qualquer coisa que você for comprar, qualquer coisa que você conquistou. Se você quiser abrir um negócio, se você for fazer um curso novo, se acontecer alguma situação na sua casa, com o seu cônjuge, com o seu filho, e você precisa de desabafar, antes de desabafar com a pessoa, pensa se aquela pessoa é digna de te ouvir. Nossa, Mayra, é digna de te ouvir? Sim. Pensa se aquela pessoa merece que você compartilhe a sua vida com ela. Porque tem muita gente que não merece. Tem muita gente que pega aquela informação, canaliza aquela informação e ainda te põe pra baixo. A energia é tão pesada que a sua vida desanda e você fala, nossa senhora, nem sei o que é. Nossa, eu tava bem, meu dia ficou ruim. Tá bom? Então, converse com pessoas de confiança. Pode conversar com a gente. Pode conversar com as meninas na recepção, né? A gente escolhe as meninas a dedo. Então, assim, eu lembro que quando a Tayla começou em Itabirito, não sei se ela tá aí, ela vai lembrar. Quando ela começou em Itabirito, ela é muito tímida, ela era muito tímida e ela conversava muito baixinho, sabe? Ela falava muito baixinho. E ela falou comigo assim, aí eu falei com ela, né? Eu falei assim, Tayla, eu preciso que você, né, que você interaja mais com os pacientes, que você converse mais e tal. Eu não te escuto falar. E eu falo mais alto, né? Eu falo mais assim. Eu não te escuto falar. Ela falou comigo assim, Mayra, é meu jeito. Eu falei assim, não. Aqui não tem seu jeito, aqui tem o jeito Emagrecenter de ser, né? E hoje ela super adaptou, super faz tudo, as pacientes adoram ela, as pacientes adoram a Vitória em Ouro Preto, adoram a Tati e a Mariana. Por quê? Porque a gente precisa de ter pessoas no time que jogam pelo time. Independente se você chegar na clínica, tiver eu, tiver o Léo ou tiver as meninas, tem que ser a mesma coisa, você tem que sair de lá motivado do mesmo jeito. Então converse com pessoas de confiança, pessoas que vão melhorar a sua vida, pessoas que vão te levar para cima, pessoas que vão te ajudar, que vão colaborar com o seu empenho, com o seu desempenho, com o seu desbloqueio. Combinado? Então, a tarefinha de vocês de hoje é essa. Acessar esses bloqueios, perceber o que tá te travando, perceber o que tá fazendo com que você não consiga efetivamente fazer a dieta. Descobriu isso? Reconheça o problema, aceita, anota, muda a sua vida, aumenta as suas atividades aí no seu dia, vai melhorar, melhora a atividade física, participa de um grupo, aumenta o seu ciclo de amizade, faça isso tudo. Comemore os seus avanços e, por fim, compartilhe somente com pessoas dignas do seu desempenho, dignas da sua confiança, dignas de você dividir a sua vida com elas. Tá bom? Esse foi o nosso segundo episódio aí, né, do Destravando o Seu Emagrecimento. Na semana que vem eu vou trazer o terceiro e último episódio aí pra vocês da live. Tenho certeza que vocês vão, assim, a gente vai fechar com chave de ouro, tá? E eu tô fazendo também, tô colocando no papel e organizando aqui a minha rotina para eu conseguir fazer, mas eu quero fazer, não sei se vai ser para a próxima semana ou na outra, mas eu vou fazer agora em julho, que é um projeto da gente ter um encontro aqui pelo Instagram rapidinho todos os dias, tá? Eu vou olhar o horário ainda. E a gente vai fazer umas tarefas que eu costumo fazer no Desafio 30 Dias, tá? Para vocês terem um pouquinho do que é, né? Do que é o programa, do que é o Desafio 30 Dias. Então, a gente vai fazer algumas atividades de programação mental rapidinhas, mas todos os dias para vocês efetivamente conseguirem colocar em prática e ver muita transformação na vida de vocês, tá?
Muito, 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 muito obrigada pela presença. Foi excelente. Obrigada pelos comentários. Obrigada aí, né? Pelos elogios. A gente faz tudo, tudo, tudo com muito carinho para vocês. Pra gente conseguir ver transformação. A gente já conseguiu transformar mais de 15 mil pessoas. E eu acho que se a gente... E isso a gente fala de paciente, né? De paciente efetivamente que participou ou do programa ou do desafio. Mas se a gente colocar em exponencial, por exemplo, quando a gente faz uma live, você compartilha com outra pessoa e outra pessoa também, né, muda a vida dela, a gente já conseguiu levar isso aí pra sei lá quantas milhares de pessoas, né? Então o objetivo é esse mesmo, transformar, melhorar, desbloquear e a gente conseguir ser cada vez melhor, tá bom?